Como colocar o viés de maneira certa para um acabamento perfeito. Eu sou Sônia Barros e neste canal eu te ajudo a costurar peças para enxoval de bebê com acabamento perfeito. Então aproveita para curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma dica. Roda a vinheta! Antes de começarmos com o nosso passo a passo, quero te fazer algumas perguntas. Você sabe o que é um viés? Caso você não saiba, o viés não é só aquela pecinha, aquela coisinha que a gente compra na loja. O viés é o sentido que tem um fio do tecido, ou seja, eu peguei aqui um pedacinho pequeno para ficar mais fácil. Você tem o seu tecido aqui. Aqui é a largura do tecido, aqui é o comprimento do tecido e na diagonal é o viés do tecido. Ou seja, se eu dobrar aqui ao meio, aqui é o viés do tecido. E o que acontece no viés do tecido? Ele tem elasticidade. Por isso que é mais fácil colocar uma faixinha, vamos dizer assim, numa peça circular com o tecido cortado no viés, porque ele tem esta elasticidade, que é o que acontece então com os viés industriais que a gente compra assim, ó. Ele é cortado no viés dos tecidos, portanto, olha, ele tem muita elasticidade. Se você perceber, ele vai ficando até mais estreitinho, ó. Olha aqui. Ele esticou tanto que ele ficou até mais estreito que aqui, ó, que é essa parte. E o viés, então, é isso. É o sentido do fio, que o fio está, então, com elasticidade. E nós podemos fazer o viés em casa, com o seu próprio tecido. Nas minhas peças, eu não tenho o hábito de usar viés industrial. Por que, Sônia, você não usa viés industrial? Porque eu não gosto. Eu acho que não dá um acabamento elegante, não dá um acabamento bonito na peça. Mas das minhas peças de enxoval de bebê, eu não uso. Por exemplo, este kit aqui, ó. Este kit foi feito, olha, todinho no viés com o tecido que eu usei aqui dentro, ó. Aliás, este viés aqui, ó, eu coloquei com o tecido reto na faixinha, sem o viés. E veja o acabamento que eu dei nele aqui, sem que essa faixinha estivesse no viés. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você pode colocar uma faixinha, que a gente chama de viés, mas é uma faixinha cortada na largura do tecido e fazer este acabamento aqui, ó, como se tivesse costurado no viés, olha, sem preguinhas. Por que o acabamento num viés faz tanta diferença? Você saberia me dizer? Para você faz alguma diferença? Você presta atenção num viés quando ele está colocado, aplicado em alguma peça? Deixa o seu comentário aqui para mim se você repara nesse tipo de coisa. Você acha que um viés bem colocado faz a diferença numa peça? Pode ter certeza que sim. Um acabamento numa peça, se ela é feita com viés, como essa capa de caderneta, ela pode estar muito bem feita. Se na hora que você vai finalizar essa peça, ela fica com o viés torto, todo franzido aqui nos cantinhos, costura torta, vai desvalorizar a sua peça. Agora, uma peça, mesmo que seja a peça mais simples do mundo, se aquele viés que você colocou estiver perfeitinho, tudo bonitinho, a sua peça vai valorizar aí, olha, 90%. O maior problema que eu
Como eu tenho muitas alunas e muitas comentam, tanto é que eu resolvi fazer esse vídeo aqui também para dar uma ajuda a quem solicitou, porque nos meus grupos, no Instagram, no Facebook, elas comentam e deixam suas dúvidas. Então, aqui embaixo também, se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, algo que você queira saber, deixa aqui no comentário para mim, que eu sempre procuro atender a todas e quem sabe a sua dúvida também possa virar uma aula aqui. E a dúvida da maioria, não é dúvida, é o medo. Elas têm medo do viés. Ai, o viés é muito difícil. Viés, eu tenho até, se você vir alguns vídeos meus antigos aqui, eu brincava e falava, viés não é de Deus. Olha só. Não é, o que eu queria dizer? Que viés era difícil de fazer, de dar, e todo mundo pensa isso, mas não é. Para você perder o medo do viés e aplicar um viés perfeito, é só prática. Então, a teoria, a técnica eu te dou, mas você tem que praticar. Um conhecimento sem prática vale de nada. Não adianta nada você vir aqui assistir ao vídeo e não praticar. Pratique, coloque 1, 2, 3, 30 vezes o viés. Você vai ver que com o tempo, quanto mais você vai colocando, mais habilidade você vai adquirindo, e isso que era tão difícil torna-se mais fácil. Não que eu ache extremamente fácil colocar um viés, não é isso. Até hoje eu aplico o viés com muito cuidado, mas como eu conheço a técnica, porque a maneira que eu ponho é a maneira que eu achei que era melhor para mim, então eu posso falar que é a minha técnica. Mas mesmo assim, com tanta prática, eu ainda coloco um viés com cuidado, com calma, porque eu estou interessada no resultado dele, no final, e não na correria. Eu não tenho pressa para colocar um viés. Eu prefiro colocar aquele viés devagar, mas que ele saia perfeito, do que colocar correndo e a minha peça não ficar tão boa. Lembre-se, eu estou sempre em busca de um acabamento perfeito. Então, perfeição e pressa não combinam. Sinto muito, perfeição e pressa não combinam. Você quer que a sua costura, você quer que seu viés saia perfeitinho? Vai com calma. Primeiro, pratique, presta atenção na aula. Pratique exatamente do jeito que eu vou falar. E coloque viés, pega uns retalhinhos, pega umas pecinhas e vai colocando viés. Em breve você vai estar, ó, perfeito. Então eu vou mostrar aqui para você, eu não vou fazer nenhuma peça, tá bom? Eu vou colocar o viés aqui, que é, como eu coloquei aqui, ó, é como se fosse uma aba. Então eu vou colocar um viés aqui, ó, fazendo essa curva com uma faixinha que eu não cortei no viés, é uma faixinha reta de tecido comum, uma faixinha, tá? A única coisa dela é que eu cortei ela aqui com 3,5, que é a largura de um viés, para você colocar com folga aí no seu trabalho. Então eu vou colocar esta faixinha aqui feito um viés e você vai aprender como fazer a curva aqui, ó, com uma faixinha que não está no viés e não vai deixar preguinhas. Primeira coisa que você tem que fazer, tanto no viés, na faixinha cortada no viés, quanto numa faixinha que vai facilitar muito a colocação, engomar. Essas peças, elas devem estar engomadas. Presta atenção no viés industrial. Não é à toa que o viés industrial, olha como ele é duro, ele é extremamente engomado. Por quê? Porque facilita. O tecido fica mais firme para você costurar. Então, nesta faixinha que você vai cortar para colocar o seu viés, engome também. Tem dúvida da goma? Que no YouTube
eu tenho um videozinho onde eu mostro a receita da minha goma, tá bom? É só procurar aqui no short que tem um videozinho lá curtinho ensinando a fazer minha goma. Então, engome a tua faixinha. Então, eu baixei minha câmera aqui para que você veja melhor. Então, eu estou aqui com a minha faixinha. Essa faixinha não está no viés, tá bom? É uma faixinha reta, cortada, com 3,5 centímetros de largura. E aqui, então, está a minha abinha, onde eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer assim, numa peça só de demonstração, para que seja rápido, não preciso fazer uma peça inteira. Então, eu estou aqui com a minha aba, aqui ao direito, eu vou começar lá pelo avesso. A minha faixinha, que não está cortada no viés. Eu vou começar aqui, ó. Vou colocar bem rente, ó, lateral da minha faixinha, acompanhando aqui a lateral do meu trabalho. Então, eu coloco aqui bem certinho, ó. Vou começar a costurar aqui com o meu pé de máquina. Vou arrematar no início, vou começar a contornar. Só que qual é o meu segredinho? Que eu coloco uma faixinha de forma muito, que não esteja no viés, de forma muito fácil. Você precisa de um instrumento. Eu uso aqui, ó, o meu agulhão. Você não tem agulhão? Pode ser qualquer outra peça. Pode ser uma chave de fenda. Pode ser um descosturador, sem linha enroscada de preferência. Ah, Sônia, pode ser a agulha, a ponta da tesoura? Pode, só que eu acho ela muito grande. Eu gosto, pode ser um palito forte, tá? Mas você vai precisar sim de alguma coisa, alguma ferramenta para segurar esse viés. Então, o que que eu vou fazer? Olha aqui. Primeiro, não pode puxar o tecido. Eu vou colocar aqui, ó, delicadamente sobre a minha peça, procurando fazer o contorno dela sem puxar. Qual é a tendência nossa? É puxar aqui, ó, para ajustar. Não pode puxar. Se você puxar, quando você desvirar, fica aquela peça com a beiradinha assim, com a parte arredondada aqui, ó, arrebitada. Por quê? Porque o tecido tá esticado. Não adianta esticar o tecido, ele não está no viés. Então, nós só vamos depositar ele aqui delicadamente, ó. Então, eu coloco ele aqui, acompanhando, seguro com o meu agulhão aqui, onde ele tem que ficar, e aqui onde está solto, eu coloco ele onde ele deve ficar, ó. Seguro firme aqui e começo a costurar. Vou até onde está seguro, ó. Tiro, acerto aqui onde tem que ficar. Se eu vier costurando aqui, aqui vai fazer uma prega. Então, ó, arrumo, seguro aqui e com o meu agulhão vou segurar aqui e vou costurar olhando aqui, ó, mantendo a lateral do meu tecido rente ao meu calcador. É o que eu digo para as minhas alunas. Essa é a primeira costura de aplicação do viés. Acredite em mim, é a costura mais importante, é esta costura aqui. Se ela ficar torta, ou seja, um lado mais fino que o outro, mais grosso, quando você desvirar, o seu viés não vai ficar bom. Então, costure com calma, não precisa ter pressa. Então, eu segurei aqui, ó, não estou puxando, olha aqui, ó, não estou puxando. Ele está simplesmente depositado aqui, ó. Seguro e vou com essa minha mão aqui, ó, eu vou olhar com o meu olho aqui e com a minha mão eu vou girando e costurando delicadamente e mantendo a minha peça encostada no meu calcador. Chegou até aqui, eu solto, arrumo mais um pedacinho, ou seja, eu vou costurar pedacinhos por pedacinhos. Ó, eu arrumei aqui, isso aqui. Posso vir costurando, pode fazer uma prega. Eu com o meu agulhão, ó, aqui tá preso. Eu abro isso aqui, ó, acerto aqui, venho costurando. Opa, vai fazer uma prega.
Levanto, arrumo aqui sem esticar, abro o meu tecido, olha lá. Tá vendo como eu falo que não precisa ter pressa? A pressa, como dizia minha mãe, é inimiga da perfeição. Faço a minha curvinha, ó, pedacinho por pedacinho. Arrumo novamente aqui, faço a minha curva, tá vendo? Eu seguro onde eu quero e aqui, ó, eu acerto o meu tecido, ó. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui. E aí aqui, no liso, no reto, tudo é fácil, né? Aí você vem aqui também, sem esticar esse tecido, ó. Eu não estou esticando, eu só estou segurando ele onde ele tem que ficar. Então, você percebeu que para fazer uma curva com um tecido que não está no viés, é só paciência e cuidado, tá? Capricho. Ó, vou pôr aqui e a ajuda de uma ferramenta. Vou colocar aqui de novo, ó, presta bem atenção como eu faço, presta atenção na minha mão. Seguro aqui onde eu quero que fique, ó, e aqui que está solto, eu então trago ele pra cá. Vou fazendo minha curva. Levantei um pouquinho o calcador, ó, seguro onde ele tem que ficar. E aqui, então, faço a minha curva. Opa, aqui vai fazer uma prega. Eu levanto o calcador, abro, ó, mantendo aqui no lugar, tá, ó. Abro aqui, abro o meu tecido, para que ele não forme a prega. Continuo costurando. Novamente. Opa, vai formar prega? Por isso que eu gosto do meu agulhão. Além dele ter essa ponta, a ponta me ajuda a fazer isso aqui, ó. Ó, trago aqui. E devagarinho, então. Cheguei no final, arremato, tiro. Vou cortar esse excesso aqui. Ele ficou assim. Isso aqui é natural, ó. Aqui ele deu uma levantadinha, tá vendo? Ó, aqui ele levantou. Por quê? Porque ele não está no viés. A minha peça não. Então, o que eu vou fazer antes de desvirar, eu vou vir aqui com a minha tesoura e vou dar uns piques, não na peça, não aqui, somente no viés. Esse pique não pode chegar na costura, senão ela vai estourar. Ó, eu vou dando piquezinho aqui, até que ele assente, ó, só na beiradinha. Assentou ele todinho, ó, tá vendo? Ó, não está mais levantado. Vou aqui, vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, assentou. Belezinha. Agora sim, nós vamos virar pro direito. Você vai. Se é uma peça mesmo, eu gosto de assentar essa costura aqui no ferro. Então, ó, passei no ferro, assentei essa costura. Agora sim, nós vamos lá pro direito. A dobra do viés é o seguinte, a primeira é até a sua peça. E a segunda é cobrindo a costura. E agora eu vou te contar o segredo do viés. O que que acontece quando a gente tá pregando uma faixinha, como até no próprio viés acontece? É muito comum você olhar viés colocado e aqui, ó, ele cheio de ondas assim, ó. Agora que eu vou te contar o segredo para não acontecer isso, tá bom? É a maneira como a gente prega, que fica assim, ele fica torcido, né? Ele não fica aquele viés retinho assim, ó. Vocês já viram que fica todo torcido? É a maneira como dobra, é a maneira como dobra e costura o viés. Então, vamos lá. Como essa é uma peça pequenininha, eu posso vir aqui, ó, e dobrar o meu viés, ó, até aqui, onde ele precisa ficar. Ó, e vou vincando ele aqui.
Você pode, logicamente, assentar o seu viés todinho com alfinetes e depois vir costurando, tá? Eu antes fazia assim. Você pode pegar o seu viés, faça isso aqui, ó, na peça toda, dobre. Lembre-se, sem pressa, não precisa ter pressa. Então, eu dobrei o meu viés até que chegue na minha peça. E agora, a próxima dobrada, olha a minha costura aqui. Eu vou dobrar, ele vai cobrir a minha costura só um pouquinho. Ó, minha costura está aqui. Ou você coloca exatamente sobre a sua costura, ou coloque um mínimo para frente e a sua costura então vai cair aqui, ó, aqui embaixo, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu dobro ele aqui. Vou colocar um alfinetinho para você ver. Até como alfinetar faz a diferença. Como é que você alfineta? Presta atenção, ó. Eu chamo isso de alfinetar pequeno. Vai enfiar a agulha aqui, ó, na beiradinha. Tá vendo, ó? Só um pedacinho. Olha como eu pus. Aí, você vai deitar aqui, ó, e segurar a ponta do seu viés, ó, só um pouquinho, onde você quer que fique. Dessa forma, alfinetando assim, você não torce o seu viés também, não deforma ele. E vai fazendo isso aqui, ó. Quando tem curvas assim, eu gosto de... O primeiro lugar que eu dobro é aqui na curva, ó. Você não pode puxar ele aqui, porque ele vai vir pra frente. Ó, você tem que dobrar obedecendo este tecido aqui, ó. Então, enfia o dedão lá dentro, ó, enfia o dedão lá dentro e dobre só o viés. O viés, ele tem que ser dobrado. Aqui atrás, ele também vai ficar do tamanho que está na frente. Percebeu por que a primeira costura é importante? Então, se você só fizer isso aqui, ó, puxar para cá, você vai estar entortando, ó, tá puxando a sua peça junto. Lá dentro vai ficar assim, não pode, tá? A curvinha, o tanto que está virado aqui e nas laterais tem que ser a mesma na curva. Então, se você tem curva assim, vá primeiro na curva, com os dois dedão, ó, coloca lá dentro. Já fez a primeira dobra? É só dobrar aqui, ó. Dobrei? Coloco o alfinetinho aqui, pequenininho, e lá na ponta segurando. Eu já vou deixar dobrada essa minha curvinha aqui. Da mesma coisa, ó. Seguro o meu tecido lá dentro e dobro o meu viés. Um dos segredos para o viés não torcer quando estiver costurando, o viés precisa estar justo, dobrado justo. Se ele estiver com folga, por exemplo, você cortou uma faixa muito larga. Quando você vai dobrar, ele tá muito largo, aí sim ele vai ficar com aquelas torcidas. Então, o viés, ele tem que ser dobrado justinho, ó. Então, eu já vou colocar a minha agulha aqui, onde eu quero. Vou tirar meu primeiro viés e agulhão na mão, tá? Ó. Tá dobradinho, eu arremato no início. Seguro o meu viés aqui e venho costurando. Para que a minha costura fique retinha, eu estou olhando onde? Aqui, no meu viés, encostadinho aqui pro lado de dentro do meu calcador. Venho costurando. Estou chegando aqui no cantinho. Vou tirar meu alfinete, ó. Vou levantar o calcador. Vou fazer a dobra aqui. Vou dobrar assim, olha isso, de comprido. Por isso que eu gosto do agulhão, porque ele entra lá embaixo, ó. Abaixo, venho costurando, fazendo a curvinha. Olha aqui. Ele tem que estar seguro, bem justinho.
assentadinho. Ó, vou levantando e assentando a minha faixinha aqui, né? Agora eu vou te mostrar como você deve dobrar para que não dê aquelas ondas. Quando você tá com o seu viés todo solto e você vem dobrando e fazendo isso aqui, presta atenção, você não pode puxar o viés. Então, qual a tendência das pessoas? Vai virar aqui, ó, vira e puxa para baixo. Quando você puxa para baixo, aqui vai sobrar, ó. Não pode. Você vai dobrar e puxar para dentro e não para baixo. Então, viés a gente dobra, ó, para dentro e não para baixo. Dobrou, segura firme. Olha aqui. Vou soltando, ele firme no lugar. Olha, ele tem que estar firme. Estou chegando na minha outra curva, tudo firme, fazendo a minha curvinha, segurando aqui com o meu agulhão. Vou tirar meu alfinete, segurar aqui. Aqui já tenho que dobrar, ó, pra dentro e não pra baixo, tá? Pra dentro. Assento com o agulhão. Ou com a peça que você tiver aí. Eu seguro até o final. Você viu que eu fui devagarinho? Eu faço isso no meu dia a dia. Eu não estou costurando devagarinho assim porque eu estou demonstrando. Não, gente. Eu realmente coloco o viés dessa forma. E olha este cantinho no tecido de faixinha sem ser um viés. Tá vendo? Olha o avesso que bonitinho, sem nenhuma costura nele, aqui, ó. E aí, com o viés, o tecido cortado no viés é muito mais fácil. Eu quis ensinar com a faixinha sem ser no viés, para você ver como é possível. Como colocar o viés, o tecido cortado no viés, é da mesma forma, só que mais fácil. Então, eu te mostrei a maneira mais difícil. Por quê? Para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aí, você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças? É só paciência e técnica. Olha aqui. Por isso que eu quis ensinar com a faixinha, porque se você consegue fazer esse detalhe aqui com a faixinha, com o viés você faz com os pés nas costas, é muito mais fácil. Olha aqui, tá vendo? Por isso, quando você terminar seu trabalho também, passe a ferro bem delicadamente. Olha que gracinha. Eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo aqui ajude você a perder o medo de colocar viés, minha filha. Brincadeira, minha amiga. E aí, você gostou? Deixa seu comentário aqui para mim, o que achou desta aula? Se você continua com o medo do viés, deixa seu comentário aqui para mim. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!